Olá, muito bom dia. Estamos aqui para mais um devocional e eu quero trazer para você nesse dia uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que nesses dias nós vamos ter a oportunidade de ouvir a voz de Deus com muita clareza, com muita riqueza de detalhes. São tempos onde nós estamos tendo a oportunidade de aprimorar o nosso relacionamento com Deus. E não é diferente, por isso nós temos tentado baixar para você, subir para as nossas plataformas vídeos que alimentem a sua vida de maneira espiritual, que você possa se sentir orientado por Deus, em nome de Jesus. Então, quero orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Nós te amamos, declaramos que Tu és o Rei da nossa vida, o nosso Deus, o nosso governador, nosso presidente. É no Senhor que está toda a nossa expectativa. Não estão nos políticos, meu Pai, desse mundo, porque nós fazemos parte da embaixada do céu e nós sim, meu Pai, obedecemos às ordens das autoridades aqui, mas não é desse mundo que nós fazemos parte do Seu reino, e por isso é do Senhor que nós esperamos a orientação, meu Pai, que vai nos conduzir e nos guiar aos lugares certos, aos lugares que nos conduzam, meu Pai, ao centro da Sua vontade. Então, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, porque nós precisamos da Sua orientação. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, irmãos, eu quero falar com você sobre a história de Ana. A história de Ana é uma história interessante, certamente nós podemos tirar daqui muitas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada. E eu quero ler com você um texto em 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 9, eu vou ler para você, que diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana viveu dias difíceis, porque ela tinha um sonho e não havia nela condições de realizar esse sonho. Não havia em Ana capacidade humana para resolver aquela situação, uma vez que Ana era estéril. Mas o texto anteriormente ao trecho que nós lemos vai dizer que o Senhor havia impedido que Ana tivesse filhos. E aí eu te pergunto, por quê? Qual é a intenção de Deus quando Ele não traz para nós a resposta daquilo que nós estamos esperando? O que passa no coração de Deus quando Ele não concede de pronto aquilo que nós oramos e pedimos a Ele? Ana já vinha orando há algum tempo, sofria por conta da sua dificuldade para gerar filhos, uma vez que isso era o seu sonho. E por quê, irmãos? É muito importante compreender isso, porque por muitas vezes na nossa vida nós passamos por situações onde nós oramos, clamamos a Deus, buscamos nele algumas respostas, e às vezes há da parte de Deus um silêncio. Ele até responde a nossa oração, mas não responde no tempo que nós esperamos. E eu aprendo com a história de Ana 3 coisas aqui que se destacam nesse texto, e eu queria compartilhar isso com você. A primeira coisa é que tudo que Deus faz tem um princípio. E embora talvez não entendamos num primeiro momento o que há no coração de Deus e qual é o seu propósito, mas isso se revela com o passar do tempo, se nós tivermos paciência para aguardar nele a realização dos nossos sonhos. Mas a primeira coisa que eu observo é que tudo que Deus faz parte de um princípio. E embora Ana, vivendo a sua situação, a sua dificuldade, já orando há algum tempo, ela entendeu que ela precisava buscar em Deus a solução
do seu problema, a realização do seu sonho, que não haveria nela condições de solucionar aquilo, então ela decide que em Deus ela poderia realizar o seu sonho. E então está partindo de um princípio a busca de uma mulher de Deus pela realização do seu sonho. A segunda coisa que eu observo aqui é tudo que Deus faz passa por um processo. E Ana precisou viver esse processo de dificuldade, de rivalidade com a sua concorrente, digamos assim, a outra esposa de Elcana, sua rival, como a Bíblia cita aqui nesse texto. Ela precisa passar por um processo de humilhação, ela precisa passar por um processo de busca constante, de enfrentamento às vezes, de tristeza, de amargura de alma, como diz o texto, porque era necessário que ela compreendesse a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que é o processo leva ela a compreender que tudo aquilo que Deus nos dá precisa servir a um propósito. E Ana já tinha orado tantas vezes pedindo um filho, mas agora ela dá ao seu sonho, ela dá aquilo que ela esperava receber de Deus, ela dá um propósito. Entende que se ela esperava receber de Deus algo, aquilo precisava servir a um propósito. Então eu entendo que no momento em que Ana ora ao Senhor, no versículo 11, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai te servir no altar. Queridos, eu entendo que tudo aquilo que Deus nos dá precisa servir a um propósito dele. Porque se o que eu tenho, se o que ele me deu não serve a um propósito, não é de Deus, não foi Deus que me deu. Se o que eu tenho não serve a um propósito, não foi ele que me deu. Então eu preciso compreender que tudo que Deus faz parte de um princípio, passa por um processo e serve a um propósito. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi. Eles tiveram que entender tudo que Deus fez na vida desses homens, partiu de um princípio, passou por um processo e serviu a um propósito. Davi estava lá atrás das ovelhas do pai. Deus o unge, o chama, o tira de lá, de trás da malhada. Samuel unge, o próprio Samuel unge, ele é rei, e ele não vai assumir o trono logo em seguida. Ele passa por um processo e leva 25 anos para que ele pudesse entender que aquilo que Deus faz parte de um princípio, passa por um processo para servir a um propósito. Busque em Deus sim a realização dos seus sonhos. Busque em Deus conquistar as coisas, mas entendendo que vai precisar partir de um princípio, você vai passar por um processo para que aquilo que você conquistou sirva a um propósito. Que Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.